Milionário fica paralisado ao ouvir mendiga negra dizer que seu carro vai explodir. A noite estava envolta em elegância. O salão do hotel brilhava com lustres de cristal e risos abafados, enquanto os convidados, vestidos em trajes sob medida, se moviam como sombras de um mundo faustoso. Otávio Ferraz, um milionário que exibia poder e riqueza em cada detalhe, preparava-se para deixar a cena. Ele ajustou o laço, sentindo-se como um rei ao saudar a todos com um sorriso opulento. Sua esposa, Lorena, e a filha, Helena, estavam a poucos metros, fazendo poses para fotos, uma exibição de vida perfeita. Mas em meio a glamour, uma figura inesperada atravessou a multidão. Clara, uma menina negra de olhos intensos, que pareciam carregar o peso do mundo, aproximou-se dele. Seu olhar, fixo e feroz, contrastava com a frivolidade do evento. Senhor, seu carro vai explodir. A afirmação era tão abrupta que o murmúrio ao redor deles se intensificou, com pessoas atentos à cena com expressões. As gargalhadas ecoavam ao fundo, enquanto ele avaliava a aparência suja da garota, vestida com trapos e com a pele marcada pela vida dura das ruas. Você não deveria estar aqui, respondeu, absorvendo a pressão em seu estômago, ao se deparar com o que poderia ser uma piada macabra. No entanto, a seriedade no olhar de Clara o paralisou. Ela não estava brincando. Eu sei o que estou dizendo, ela insistiu, a voz tremendo, mas firme. A bomba está no seu carro, escondida. O silêncio pesado tomou conta e o ar pareceu ficar gelado. Otávio viu a multidão se afastar, cada um pensando se aquilo era parte do espetáculo ou uma cena real e aterradora. Ele sentiu um frio na espinha, a versão polida de si mesmo implodindo sob a tensão do momento. Como você sabe disso? Perguntou, as palavras saindo como um sussurro apreensivo. Meu pai começou a descobrir coisas. Ele desapareceu. Eles estão atrás de você. Estão atrás de mim também. O desespero nas palavras da menina ecoava uma dor profunda. Otávio franziu a testa. Ele com certeza já ouviu murmúrios sobre um engenheiro que havia desaparecido por se atrever a expor fraudes em grandes empresas. Raimundo Siqueira, completou, reconhecendo o nome que agora parecia ecoar com um peso insuportável, com o coração acelerado. Otávio percebeu que a linha entre seu mundo de riqueza e a dura realidade de Clara se desfazia. Ele refletiu sobre sua vida de privilégios, cercado por uma bolha que o protegia, mas que agora se tornava um cárcere. Clara não era apenas uma menina perdida, ela era um símbolo de tudo que ele havia ignorado. Mais tarde, em casa, Otávio decidiu abrir sua mansão para Clara, acolhendo-a junto de sua família. Mas o perigo estava em cada esquina, e os olhos traiçoeiros do executivo Ali Desventura não estavam longe, atentos a movimentos que poderiam ameaçar sua corrupção velada. Clara se tornara um alvo, e para Otávio, as luxuosas paredes da mansão só ofereciam segurança temporária. Enquanto a tempestade se aproximava, Otávio estava prestes a descobrir que sua busca por verdade poderia custar tudo, incluindo a vida da menina que agora tocava seu coração. No fim daquela noite, Clara se virou para ele. Eu sei algo mais sobre meu pai. O olhar dela, cheio de segredos, fez Otávio tremer. Como ele poderia arriscar tudo para salvá-la? A escolha estava diante dele: o conforto da segurança ou a luta contra a corrupção que não via. O que ele iria fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara falava, o coração de Otávio acelerava. Ele podia sentir a pressão nos pulmões, como se estivesse prestes a mergulhar em águas frias. Mas antes que pudesse responder, um estrondo horripilante cortou o ar, fazendo todos no ambiente congelarem em choque. O som vinha do lado de fora, onde seu carro estava estacionado. Um luxuoso sedã preto, que sempre o acompanhara em sua ostentação. As luzes do salão começaram a piscar rapidamente. As conversas se tornaram sussurros nervosos, e as expressões dos convidados mudaram de curiosidade para terror. Otávio se virou, o pânico brotando em seus olhos. Ele se lembrou das palavras de Clara, a frase dela agora reverberando em sua mente. A bomba está no C. Ele lançou um olhar frenético para a porta, enquanto um funcionário do hotel corria em direção a ele, sinalizando que algo estava errado. Senhor Ferraz, é o seu carro. Alguém detonou. A confirmação cortou o ar como uma faca. A adrenalina disparou. Otávio estava paralisado, confuso, suas defesas quebradas. Clara, sem perder tempo, agarrou sua mão. Precisamos sair, agora! A urgência na voz dela trouxe um lampejo de clareza. Otávio, ainda em estado de choque, finalmente começou a se mover. Ele e Clara correram em direção à saída, deixando a multidão agitada para trás, que se espantava e murmurava, especulando sobre o que acontecia. Enquanto saíam do hotel, um clarão ofuscante iluminou o céu noturno. Os seguranças do hotel cercaram a área, enquanto os gritos de pânico começaram a ecoar. Otávio sentiu que o chão se movia sob ele, a visão embaçada por uma mistura de medo e confusão. Ele nunca pensou que isso pudesse acontecer em sua vida, mas no meio da sensação de urgência e terror, uma figura apareceu à distância. Era Alides Ventura, seu ex-parceiro de negócios, com um sorriso enigmático no rosto. Otávio, o que foi isso? O que aconteceu? A ironia em sua voz era clara, mas havia algo mais. Um brilho nos olhos de Alides, um traço de malícia. Por que ele estava ali no meio do caos? Claramente se divertindo com a cena! Alides se aproximou, enquanto Otávio tentava processar tudo. Você não sabe, mas estou mais perto da verdade do que imagina. Não sou eu quem tem algo a temer. As palavras dele caíram como um peso na mente de Otávio, e o reconhecimento golpeou seu estômago como um soco. Alides conhecia algo que não sabia. Cale a boca! Otávio gritou, a raiva e o medo transbordando. Mas Alides apenas riu, desviando-se do ponto. Você deve agradecer a menina. Ela foi um erro, uma peça do quebra-cabeça. O olhar de Clara se estreitou, seu rosto demonstrando uma seriedade que Otávio nunca tinha visto. A conexão entre eles, a inocência que ele anteriormente desejou proteger, estava agora tingida de um novo entendimento sombrio. Nesse instante, Clara deu um passo à frente, a voz murmurante, mas firme. O que você sabe sobre meu pai, Alides? A tensão cresceu como uma tempestade prestes a se soltar. Durante um breve instante, a chama da verdade iluminou o clima pesado, como se cada um tivesse compreendido que estava prestes a entrar em águas profundas e traiçoeiras. Antes que Alides pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou no ar. Luzes policiais cortaram a escuridão, iluminando tudo ao redor.
Otávio olhou em volta em desespero, a segurança agora fugindo e o caos se solidificando. Não era só a vida deles que estava em jogo. Segredos, traições e verdades não ditas se entrelaçavam em uma teia que poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais havia escondido? Eu sei quem está por trás disso! A voz de Clara era uma corrente elétrica e, neste momento, no meio de sirenes e gritos, a linha entre passado e futuro parecia se desdobrar em algo ainda mais aterrador. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. E com um coração pesado, Otávio se preparou para ouvir, temendo o que viria em seguida. E ele podia sentir a pressão nos pulmões, como se estivesse prestes a mergulhar em águas frias. Antes que pudesse responder, um estrondo horripilante ecoou, fazendo todos congelarem em choque. O som vinha do lado de fora, onde seu carro estava estacionado. Um clarão ofuscante cortou a noite, e as luzes do salão começaram a piscar. O pânico tomou conta do ambiente, os sussurros nervosos se transformando em gritos de terror. Otávio, precisamos sair! Clara puxou sua mão, arrastando-o para fora do hotel. O ar estava pesado e a adrenalina disparava. Eles correram em meio à multidão apavorada, enquanto seguranças tentavam controlar a situação. Ao saírem, Otávio viu seu carro em chamas, o fogo dançando alto nas chamas celestiais. A visão o paralisou. A realidade o atingia como um soco no estômago. Tudo isso foi uma armadilha. Ele gritou, a raiva e o medo brotando em seu peito. Clara o encarou, os olhos brilhando com determinação. Não temos tempo. A Lídice está por trás disso! Então, como um raio, Otávio lembrou das palavras ambíguas de seu ex-parceiro. A verdade está mais perto do que você imagina! Uma onda de fúria e confusão tomou conta dele, enquanto alucinações de traição penetravam sua mente. O que a Lídice sabia? O que mais ele havia escondido? Um grito agudo interrompeu esses pensamentos. Vindo do meio da confusão, uma mulher emergiu dos gritos. Era Lúcia, a assistente de Lídice. O rosto dela estava pálido, mas havia um êxtase insano em seus olhos. Otávio, pare! Você precisa ouvir isso! Ela se aproximou e a multidão fez uma pausa, todos em silêncio, esperando por um choque maior. Lúcia, você nem sabe do que está falando. Otávio disparou, a raiva se misturando ao temor. Mas ela continuou. Seu pai, Otávio, ele está envolvido. Não é apenas um executivo. Ele é parte de tudo isso. As palavras dela atravessaram Otávio como um golpe direto. Lúcia prosseguiu. Cada palavra, um novo fardo. Ele estava envolvido com Raimundo. A informação que você recebeu, as fraudes, tudo isso foi orquestrado por ele. Neste instante, a terra pareceu ceder sob os pés de Otávio. Seu mundo estourou como um balão. Lúcia confirmou que ele tinha apenas sensação. O homem que ele amava, que sempre admirou, estava no centro dessa teia de corrupção. A progenitura dele era um sinal de traição. Ele se viu agora conectado a Clara por um fio de dor e desespero. Clara olhou para ele, buscando respostas em sua expressão. O que isso significa para nós, Otávio? O olhar dela era intenso, uma busca de respostas. O clima era insuportável. Os gritos ao fundo começaram a ecoar novamente. Desta vez, começaram as sirenes e os aglomerados de pessoas se dissipavam com o caos.
Otávio sentiu um nó na garganta, incapaz de falar. Seu coração martelava. Eu não posso acreditar que meu pai... Uma onda de raiva, confusão e dor o dominaram. O homem que ele admirava era um vilão. E agora? O que isso significava para Clara, para a luta que eles estavam prestes a travar? A tensão estava no ar, e ele se voltou para Clara, que dele se afastava, seu próprio mundo colapsando. Não, Clara, espera! Mas ela já não me escutava. Havia uma distância entre eles que Otávio nunca achou que existiria. E no meio desse colapso, a verdade ressoou como um eco distante em sua mente. Palavras, segredos, a linha entre nós. Era o que a vida tinha se tornado. Alides, Lúcia, seu pai, tudo se conectava, criando um mosaico de traições. Otávio, uma voz familiar, irrompeu de alguma parte da confusão. Era Lorena, sua esposa, junto com Helena. Os olhos dela se arregalaram ao ver o caos. O que está acontecendo? Ela olhou para Clara, uma expressão de pavor dançando em seu rosto. Preciso saber a verdade, agora! Clara gritou, confrontando não apenas Otávio, mas todos ao redor. E foi nesse instante que o caos pareceu parar. Olhares se cruzaram. O mundo que antes parecia tão certo, agora virava um emaranhado de mentiras e verdades. Otávio sentiu que tudo o que conhecia, tudo em que acreditava, estava prestes a desmoronar. Alguém vai pagar por isso, ele murmurou, enquanto a realidade o absorvia. E o silêncio tomou conta, agora carregando todas as possibilidades de traição e revelações. O que mais viria à tona? Clara olhou para Otávio, sua voz tremia, mas a determinação em seus olhos era inegável. A verdade, Otávio. Precisamos saber agora. A tensão no ar era palpável, e o pânico ao redor da cena não fazia nada além de aumentar a adrenalina em suas veias. Ao mesmo tempo, Otávio sentia seu coração acelerado, a confusão o consumindo por dentro. Mas antes que pudesse responder, uma explosão de gritos cortou o ar. Uma mulher, entre a multidão, foi empurrada para a frente. Era Fernanda, a irmã perdida de Otávio, aquela que todos acreditavam ter morrido em um acidente muitos anos atrás. O rosto dela estava encharcado de lágrimas, e os olhos arregalados refletiam um tipo de desespero que ninguém conseguia ignorar. Otávio, ajude-me! A voz dela era um lamento, e até mesmo a multidão em choque ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Otávio ficou paralisado. Fernanda havia desaparecido num trágico acidente de carro. Ou assim ele sempre acreditou. Seu mundo desabou em um instante. Como? Por que você está aqui? Sua voz saiu quase como um sussurro. Clara apertou sua mão. A calma dela era um contraste com a tumultuada realidade ao redor. Otávio, é ela? Sua irmã? O que está acontecendo? Eu não sei, respondeu ele, olhando fixamente para Fernanda. Ela avançou, o olhar cheio de uma mistura de medo e expectativa, como se estivesse prestes a desbloquear um mistério enterrado por anos. Otávio, temos pouco tempo. Eles vêm atrás de mim. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. As sirenes cortavam o silêncio e o caos parecia se intensificar. Otávio sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo. E as perguntas se acumulavam em sua mente. O que sua irmã sabia? Como ela estava viva?
Mas enquanto todos faziam sentido ou tentavam correr do perigo iminente, o olhar de Fernanda se volvia sombrio. Raimundo, ele foi sequestrado, Otávio. O que você não sabe é que ele me procurava e que a verdade toda envolve você e sua família. O que o seu pai fez. Ponto. Ela não pode abrir mão disso. Palavras dela cortaram o ar como facas afiadas. A revelação a fez sucumbir a um misto de dor e raiva, um choque ressoando na multidão. Meu pai? A incredulidade na voz de Otávio era clara. Mas ele é um homem de negócios respeitável. Como assim? Agora Clara se afastou ligeiramente, compreendendo que o que havia acabado de ser revelado poderia reescrever tudo. Não apenas isso. Eles estão atrás de mim, porque eu descobri a verdade. O seu pai, ele está envolvido em um esquema muito maior, uma rede de corrupção que se estende a lugares que você nunca imaginou. A cada palavra que Fernanda falava, Otávio sentia seu mundo desmoronar. E você, Otávio, precisa tomar uma decisão. Ficar com eles ou se unir a mim na luta por justiça? Clara a encarou, seu rosto uma mistura de determinação e medos recentes. Otávio, precisamos agir. Mas e se for uma armadilha? Nesse momento, um carro preto surgiu, fervendo com a atmosfera de urgência. Um homem com um paletó preto saiu, os olhos focados em Fernanda. Você não deveria estar aqui, irmã. Ele a advertiu, uma frieza na voz que fez os cabelos de Otávio se arrepiar. Você, o que sabe sobre isso? Otávio rugiu, sua raiva explodindo. A atmosfera pesada tornou-se ainda mais insuportável. Se você realmente é minha irmã, você vai me explicar tudo. Não posso! Fernanda gritou, mas foi interrompida por uma voz autoritária que fez o sangue de Otávio congelar. Chega, Fernanda! Você não sabe com quem está lidando! O homem avançou e, num movimento rápido, puxou uma arma, apontando diretamente para ela. O tempo pareceu parar. O choque na multidão transformou o rosto de todos em máscaras de horror. Não! Saia dela! Otávio gritou, a adrenalina correndo freneticamente. Mas antes que pudesse se mover, a cena escalou para o imprevisível. Um tiro ecoou, seguido de um grito que desafiou a própria natureza do caos. E nesse clarão, tudo mudou. A vida de Otávio, a sorte de Clara e a verdade que envolvia Fernanda estavam prestes a ser viradas de cabeça para baixo. O que teria causado aquela discussão feroz? E pior, quem realmente era o homem que agora parecia estar por trás de tudo? A incerteza pairava no ar como um pesadelo prestes a se desenrolar. Otávio teve um pensamento claro. Tudo o que sabia poderia ser uma ilusão. Enquanto o pânico se espalhava, ele ficou ali, com a mente inundada de perguntas sem resposta, totalmente sem saber o que viria em seguida. Enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Otávio, o som ensurdecedor da sirene ecoava em sua mente. O que estava acontecendo? A ameaça era real e o caos ao redor se tornava ainda mais intenso. O homem na sua frente, armado, fitou Fernanda como se fosse uma presa defensiva. A tensão no ar, pesada como chumbo. Não, por favor, não faça isso! Gritou Otávio, seu corpo congelado em desespero. Ele queria correr, mas seus pés pareciam pregados ao chão. O tempo parecia parar, cada batida do seu coração ecoando como um tambor de guerra em sua cabeça. Fuja, Otávio! É uma armadilha! Não posso deixar que te matem! A voz de Fernanda era frágil,
Mas havia uma urgência que percorria suas palavras. Sua expressão estava entre a determinação e o desespero completo. Um tiro, o estalo do disparo cortou o ar, causando um frenesi. Ele não viu para onde foi o disparo. O foco dele estava no rosto de Fernanda. E ele se perguntou se ela havia sido atingida. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que soterrou todos os seus medos. Um novo grito, mas não de Fernanda. Era Alides. Não, não faças isso! Ele empurrou alguém em direção a Otávio e a mulher caiu no chão aos pés dele. Otávio se agachou e seu coração despencou. Era Lúcia, a assistente de Alides, mas a visão dela o deixou sem ar. Ela estava ferida. A camisa branca manchada de vermelho. Um ferimento na lateral. Você precisa saber a verdade, Otávio. Ela murmurou, a voz um fio fraco. O pânico lhe encheu a mente. Lúcia, o que está acontecendo? Ele inclinou-se para mais perto, mas o olhar dela parecia distante. Eu sei de tudo. O que seu pai realmente fez é muito pior do que você imagina. Mas antes que Lúcia pudesse concluir, um novo som interrompeu tudo. O rosnar de um carro. E em um instante, um veículo off-road apareceu na esquina, acelerando em direção a todos. O motorista virou o volante bruscamente. E uma pessoa que ele conhecia bem foi jogada para fora. Era sua esposa Lorena, que havia pulado do carro. Otávio! Clara! Venham comigo! Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Tudo explodiu. O carro invadiu a cena. E um grupo de homens perigosos saltou dele, armados e prontos para agir. O pânico tomou conta da multidão. E gritos ecoaram na noite como trovões. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Alides, em um movimento rápido, arrancou a arma da mão do homem que estava prestes a disparar contra Fernanda. E então, em um instante de pura incredulidade, ele virou a arma contra Otávio e gritou: Você não entende, Otávio. Eu sou seu verdadeiro pai. Cada palavra foi um soco no estômago de Otávio. Seu mundo desabou mais uma vez. A verdade é que ele não estava preparado para ouvir. Um silêncio pesado caiu. Todo o caos ao redor parecia se silenciar. Rebeca, a mãe de Otávio, sempre mencionou que seu pai havia morrido. Mas o que se desenrolava diante dele era um pesadelo que não fazia sentido. Ele olhou para Alides com os olhos arregalados, incapaz de compreender a enormidade da revelação. Você é um mentiroso, gritou Otávio. A raiva o envolveu. Você não pode ser meu pai. Meu pai está morto. Mas a verdade penetrava cada vez mais fundo, como uma flecha cravada no seu coração. Ele não é o homem que você pensa. Otávio, ele está envolvido nessa trama, em tudo o que aconteceu. Ele e seu verdadeiro pai. Eles estão unidos. E você é o alvo. A voz de Lúcia tremia, mas sua expressão mostrava um mix de compaixão e urgência. Logo, o caos se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Clara e Lorena estavam mais uma vez ao lado de Otávio. E o sentimento de união delas poderia ser o seu único refúgio. Mas o que mais Alides escondia? Qual o papel dele nisso tudo? A linha entre aliados e inimigos se desfazia, enquanto Otávio se via cercado por segredos e mentiras. O que realmente tinha acontecido? Quem ele poderia confiar? E mais importante, a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Estaria ele pronto para enfrentar a verdade? Não importa quão devastadora fosse. Ele respirou fundo, tentando dissipar a tempestade de emoções.
Mas o pensamento de que sua vida poderia estar em perigo fez seu estômago revirar. Algo enorme estava prestes a se desenrolar, e a verdade estaria ao alcance de um fio, prestes a mudar tudo o que ele sabia. Enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Otávio, ele ficou paralisado pela revelação de Alides. O antigo aliado se revelava como uma sombra do passado. Um homem que ele tinha certeza que era um inimigo, mas que agora parecia um novo mistério. O caos ao redor parecia ter diminuído, mas a tensão estava prestes a explodir novamente. Você não pode ser meu pai. Meu pai está morto. A incredulidade em sua voz era palpável, ecoando sob a escuridão da noite. Ele se sentiu como se o chão estivesse desmoronando abaixo dele. Lúcia, ferida, olhava para Lides com um misto de pena e medo. Otávio, escute! Isto é muito mais do que você pode imaginar. Um grito abrupto trouxe todos de volta à realidade. 20 passos atrás deles, um grupo de homens surgiu do meio da multidão. Eles estavam armados. A expressão em seus rostos era de uma determinação implacável. O homem que liderava o grupo tinha uma cicatriz no rosto e um olhar frio como gelo. Chegou a hora, Lides. Precisamos que você entregue o que prometeu, disse ele apontando a arma para Otávio. Vão se ferrar, gritou Alides, mas as palavras dele estavam longe de dar confiança. Ele estava cercado. Otávio, você precisa entender, não sou o único responsável por isso. É maior do que nós. Você precisa... Mas suas palavras foram interrompidas por um forte estampido de um tiro que disparou através da noite, atingindo um dos homens armados, fazendo-o cair no chão. O choque foi generalizado. Gritos ecoavam enquanto o cenário se transformava em uma verdadeira batalha. Otávio não conseguia acreditar no que acontecia. Lúcia estava no chão, o medo estampado em seus olhos. Clara estava ao seu lado, segurando sua mão com força, como se tentasse ancorá-lo a algum lugar seguro. Lorena, sua esposa, olhava com horror, quase paralisada, mas o instinto de proteção a fez ajustar-se rapidamente. Otávio, vamos! Gritou Lorena, agora! Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um novo estrondo ressoou. O carro que havia sido abandonado no meio da cena explodiu em chamas, enviando fragmentos e destroços para todos os lados. A explosão os atordoou, e todo o ambiente se iluminou por um instante ofuscante. E então, em meio ao caos, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, alta e envolta em um manto escuro, que se moveu com a agilidade de uma gata. Otávio quase não a reconheceu, mas suas feições eram inconfundíveis. Era Fernanda. Ela estava viva. Otávio! Sua voz soou clara entre as explosões. Eu sou a chave! Nesse instante, uma reviravolta chocante tomou conta da cena. Fernanda segurava um dispositivo em sua mão, que emitia um suave brilho azul. O que você fez? A voz de Otávio tremia, o corpo estremeceu. Como você pode estar viva? Ela não respondeu imediatamente, apenas olhou para ele com um olhar resoluto. Tenho informações que podem salvar suas vidas, mas precisamos agir rápido. Essa não é a primeira vez que eu estou aqui, e eles querem me silenciar, disse Fernanda. Seus olhos agora ardendo com a urgência de alguém que carregava um peso imenso. A confusão aumentava enquanto os homens armados tentavam reagrupar-se após a explosão. Mas o que ninguém esperava aconteceu em um piscar de olhos. Uma série de disparos ressoaram, então ecoaram por toda parte, e uma verdade amarga se revelou.
Alides estava já preparando outro ataque. O homem que há pouco dizia querer proteger Otávio, agora parecia ser uma ala da própria traição. "O que você está fazendo, Alides?" Otávio gritou, horrorizado. "Pensei que você entendesse, meu amado filho. A verdade não é simples. Mas se não fizermos isso agora, todos nós vamos morrer." As palavras de Alides voltaram como um eco, mas agora elas soavam diferentes. Otávio sentiu como se uma máscara caísse diante dele. A sensação de traição o consumiu, um nó sufocante em sua garganta. Ele olhou para Fernanda, para o dispositivo que ela manuseava. O que aquilo significava? Ele tinha que escolher: ficar com a segurança que a mentira oferecia ou seguir o caminho sombrio da verdade. E nesse momento de decisão, um som estrondoso cortou novamente o ar. A parede do hotel ruiu e as chamas do carro explodido começaram a se alastrar, engolindo tudo. O pânico, o terror, as revelações, tudo se misturava enquanto Otávio se via perdido em um labirinto de destino e escolha. "Vamos!" gritou Clara, puxando-o. Mas antes que pudesse se mover, tudo ao seu redor girou. Alguém tinha que decidir e o tempo estava se esgotando. "Fernanda, o que está acontecendo?" Ele só teve tempo de ouvir a resposta dela quando tudo escureceu. Ela murmurou dentro do caos: "A verdade é mais preciosa do que você pensa, e a última missão ainda não acabou." A escuridão o envolveu, e nesse instante, Otávio percebeu que os fios que ligavam cada um deles estavam prestes a se romper. O mistério pairava sobre todos. O que mais viria à tona daquela noite? Enquanto o caos pulsava e um calor ardente parecia queimar o mundo ao redor, as palavras de Fernanda ecoavam na mente de Otávio. "A verdade é mais preciosa do que você pensa, e a última missão ainda não acabou." A escuridão se aproximava, cercando-os, mas a presença dela era um farol fora da neblina. Suddenly, a sombra passou veloz, e antes que Otávio tivesse tempo de reagir, o silêncio absoluto foi quebrado. Uma explosão ensurdecedora explodiu atrás deles, não do carro, mas vinda do outro lado do hotel. Um flash opaco iluminou a cena, seguido por uma nuvem de fumaça densa que engoliu tudo. Gritos de terror e pânico ressoaram na multidão. "Fuja!" gritou Clara, puxando Otávio com força, mas seus olhos estavam fixos em Fernanda. O que ela sabia? E por que estava realmente ali? Mas ele não teve tempo de processar. A adrenalina o forçou a agir. Juntos, Clara, Lorena e Lúcia correram, arrastando Otávio junto. Mas enquanto eles se moviam, algo inesperado e chocante aconteceu. O homem de cicatriz, que Otávio tinha certeza que era um potencial assassino, levantou-se com um sorriso cruel. "As peças se movem como eu planejei." "Quem é você?" Otávio gritou, sentindo a fúria e a confusão se misturarem em seu peito. Mas o homem apenas riu. "Você realmente não lembra de mim, Otávio? Faço parte da sua vida há muito tempo." E então ele tirou a máscara, revelando um rosto conhecido que fez o chão parecer ceder sob Otávio. Era um amigo de infância, alguém que ele não via há anos. "Rafael! Rafael? Como você aqui está acontecendo?" A incredulidade misturava-se ao desespero. Rafael havia sido um dos mais chegados de Otávio, mas ele havia desaparecido durante aquela fase obscura da vida de Otávio, a época em que as coisas estavam desmoronando para sua família. "Eu sou o que você nunca quis saber, Otávio. A verdade que você escondeu. Seu pai, ele não me apenas abandonou, ele me expulsou. E agora
Bem, agora eu sou a única coisa que pode restaurar o que você tem. A raiva dele era palpável, e as palavras foram como facadas no coração de Otávio. Restaurar o quê? O que você quer? Quer saber mesmo? O seu lugar. A verdade é que nós todos estamos presos neste jogo. E você é o peão mais valioso? Rafael continuou. O pai de vocês dois está envolvido em corrupção. E eu tenho provas. Mas ele não é o único. Vários estão nesse jogo, incluindo o Álides. E de repente, tudo fazia sentido. O jogo do qual Otávio pensou que era apenas parte do cinema estava mais enraizado do que ele poderia imaginar. Otávio ficou paralisado com essa revelação. A confiança em Álides se desfez como castelo de cartas. O que mais seu pai escondia? Mas antes que pudesse processar isso, o sistema de alarme do hotel começou a apitar. O pânico aumentava e as luzes começaram a piscar. Rafael sorriu com um brilho de triunfo. O tempo se esgotou, Otávio. Ele apontou rapidamente para Lúcia. E você, querida, soube demais e já era para você ter ido. Aquelas palavras saltaram como um raio. E os olhos de Lúcia se alargaram em choque. Um tiro ecoou e Lúcia caiu no chão. Sangue dela manchou o piso em meio ao caos. O tempo pareceu se arrastar e Otávio ficou em estado de choque. Lúcia, não! A cena era um pesadelo que se desenrolava diante dele. A verdade que ele tanto queria descobrir agora doía mais do que qualquer ferida. Enquanto o desespero tomava conta, ele percebeu o olhar fixo de Rafael. A máscara caiu e a verdadeira traição se revelou. E então, em um momento tipicamente cinematográfico, Fernanda gritou: "Não, Otávio, fique longe dele!" Ele subiu, lutando contra a sensação de que a realidade desmoronava a cada revelação. A carne de sua alma exposta, ele tinha que decidir: seguir o caminho da verdade ou permitir que tudo sucumbisse ao jogo de Rafael. E no fundo de sua alma, um relâmpago de determinação se acendeu. Eu não vou deixar você ganhar. Se esse é o seu jogo, então vamos jogá-lo do meu jeito. E com essa resolução, ele se preparou para o que estava por vir. O destino agora repleto de perguntas. Quem era realmente seu aliado? E o que a verdade significaria para eles se tudo aquilo se tornasse realidade? Enquanto o pânico envolvia Otávio como uma tempestade, ele se preparou para agir, a determinação pulsando em suas veias. "Eu não vou deixar você ganhar!" gritou. Mas, ao olhar para Lúcia no chão, seu coração apertou. O tempo estava se esgotando. Rafael, com um sorriso sombrio de triunfo, parecia se deliciar com a confusão. "Você não entende, Otávio. O jogo está apenas começando." Os olhos dele cintilavam com um fervor quase instável. O instinto de sobrevivência dizia a Otávio que eles precisavam sair dali, mas a sensação de traição o prendia como correntes. Lúcia estava ferida, e isso era insuportável. De repente, um clarão ofuscante surgiu da fumaça. Uma figura familiar apareceu. Era apenas uma sombra no início. Mas quando a luz a iluminou, a revelação foi como um soco no estômago. Era sua mãe, Rebeca, que todos acreditavam estar morta há anos. "Otávio!" A voz dela cortou a tensão. "Você precisa ouvir. Eles estão vindo. Temos muito a discutir." Ela estava ofegante, com uma cicatriz larga no rosto, mas os olhos ardentes mostravam que ela estava determinada a proteger sua família. A confusão foi instantânea. "Mãe, como você? Por que você está aqui?"
Otávio estava em choque. O que era real? Ele tinha que se concentrar, mas a revelação do assassinato familiar parecia aumentar o peso em seu peito. Não posso falar agora. É perigoso. Quero que você e Fernanda fiquem juntos. O que ela vai revelar vai mudar tudo, Rebeca disse, olhando intensamente para a irmã, que ainda estava no centro do tumulto. A tensão estava em alta, e cada segundo parecia como uma eternidade. O olhar de Fernanda se cruzou com o de Rebeca, e nas entrelinhas, Otávio podia ver uma história secreta esculpida em dor e silêncio. Você mentiu para mim, mãe, gritou Otávio, incapaz de conter a fúria que queimava dentro dele. Você estava viva o tempo todo. Eu tive que me esconder. Não havia escolha. A sua vida estava em jogo. Mas agora, a frase ficou no ar quando um novo rugido ecoou. O som do motor de caminhões se aproximando à distância. Eles estão vindo atrás de nós, gritou Clara. Um frenesi começou, enquanto os homens armados começaram a reagrupar-se. Rafael, antecipando o que poderia vir, virou-se para Otávio, sua expressão agora nervosa. Não pode acreditar nela. Ela é a razão pela qual tudo isso aconteceu. Mas a adrenalina tomou conta. Otávio não tinha tempo para decidir em quem confiar. Ele olhou para Lúcia, que lutava contra a dor, e sentiu que era hora de sair daquele pesadelo. Precisamos nos mover! Gritou. Agora! Porém, antes que pudessem escapar, uma explosão segunda estremeceu o chão, criando um redemoinho de poeira e gritos. Alguém gritou pela última vez, e então a realidade se despedaçou. O hotel agora parecia um inferno em erupção, e o caos se espalhava como um incêndio descontrolado. No meio dessa confusão, Otávio viu a sombra de Rafael se mover em direção a Fernanda e, num instante de pura instinto, saiu correndo, a determinação o dirigindo. Não, você não vai tocá-la! Ele gritou, enquanto atacava. Mas o que Otávio não esperava foi a revelação final que mudaria tudo. No momento em que suas mãos alcançaram Rafael, algo inesperado ocorreu. Fernanda gritou e levantou o dispositivo que havia trazido. Mas não se tratava de um simples dispositivo. Era uma bomba! Não, Fernanda, não faça isso! Otávio gritou, mas seus olhos estavam fixos no que ela havia acionado. A luz intensa começou a piscar. A verdade estaria prestes a ser revelada. Mas o que Otávio não sabia é que aquele ato mudaria o destino de todos ali. Uma nova escolha: correr e salvar a vida ou enfrentar a verdade, que poderia acabar com tudo o que conhecia. O tempo estava acabando e a verdadeira natureza de sua história começava a emergir das sombras. Otávio! A voz de Rebeca tornou-se um eco turvo atrás dele. Você precisa decidir rapidamente! E com aquilo, a bomba despertou e tudo o que ele pensou que sabia começou a desabar diante de seus olhos inertes. A luz do dispositivo começou a piscar freneticamente, um círculo de energia prestes a explodir em qualquer momento. Otávio sentiu o coração disparar, como se estivesse prestes a saltar do peito. O ambiente estava tomado pelo caos. As sombras dançavam com os gritos, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Fernanda, não! Ele tentou avançar, mas o terror contido na cena congelou seus movimentos. Fernanda encarava o dispositivo, seus olhos passando de determinação a pânico. Otávio, eu não sei como funcionam as configurações. Ele está programado para
Foi quando a fumaça densa começou a se espalhar e o chão sob seus pés tremeu com a força da detonação. Em um segundo, o hotel inteiro parecia estar desmoronando e a realidade se torcia em um pesadelo em movimento. A gritaria era ensurdecedora e o estrondo de um novo ataque ecoou pelo ar. Era Rafael, que tinha se afastado dos dois e agora estava em um lugar elevador de segurança. A verdade é uma arma, Otávio. E agora ela está nas suas mãos, gritou. A voz dele soava distante, mas a raiva era clara. Eu não sou uma arma. Respondeu Otávio, mas sua voz soou perdida no tumulto. O que Rafael sabia? Qual era a verdade que estava escondendo? Um novo som explodiu atrás deles, e a fumaça começou a se tornar mais espessa. Uma figura emergiu dela, um homem que estava familiar, e um aperto no peito de Otávio fez seu mundo girar. Era o pai dele. Otávio! A voz distorcida pela fumaça sorriu de maneira enigmática. Eu sabia que você me encontraria aqui. Você não pode estar aqui. Otávio não conseguia acreditar no que estava vendo. As memórias de infância inundaram sua mente. Por que você veio agora? Porque a verdade precisa ser protegida. E eu sou o único que pode te ajudar a entender tudo isso. A indignação nas palavras de seu pai fez a adrenalina aumentar. Ele se virou, olhando para Fernanda, que estava em estado de choque. Ajude-a! Gritou ele para o pai, mas o homem apenas balançou a cabeça, como se estivesse pesando um silêncio mortal. Ela não pode ser salva. O que está prestes a acontecer não pode ser evitado. Agachou-se, buscando uma forma de tirar o dispositivo das mãos de Fernanda. A dor no peito de Otávio foi palpável. Qual é o seu jogo? Ele gritou, subindo a voz. Mas antes que pudesse receber uma resposta, o chão vibrou e uma nova explosão ressoou. A luz ofuscante do dispositivo estourou, palhas de água se espalhando no ar. Em um instante, a verdade que parecia sólida começou a desmoronar. Um grito ecoou de Clara, que estava próxima. Mas Otávio já estava focado demais em seu pai. Não se preocupe, eu sempre estarei aqui. O homem começou a desaparecer na fumaça, como se estivesse sendo puxado para longe. Pai! Não! Otávio estendeu a mão, mas o desespero era tão profundo que seu corpo não respondeu. O rosto de Fernanda virou-se para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que ele disse? O que o pai quer com isso tudo? A pureza em sua expressão estava afastada entre a confusão. Ele tem segredos! A voz de Otávio tremia. Segredos que mudam tudo! Mas antes que qualquer coisa fizesse sentido, uma nova visão cortou o ar. Lúcia, caída no chão, com uma expressão de dor e desespero. Em um momento, sua boca se movia, mas nada saía. Lúcia! Otávio correu até ela! Mas, ao mesmo tempo, a multidão começou a gritar. Um novo ataque estava se aproximando, e as sombras estavam se fechando ao redor deles. De repente, a sala inteira explodiu em movimento. O dispositivo de Fernanda piscava mais rápido, e a luz se tornou quase ofuscante. Eu vou acabar com isso! Gritou ela. E antes que anyone pudesse detê-la, ela pressionou um botão. Um ruído alto cortou o ar, como um trovão. O chão se partiu em um instante e uma onda de energia fez o espaço ao redor tremer.
A parede do hotel se desfez em uma tempestade de poeira e entulho. A última memória de quem Otávio pensava que conhecia virou lama. O que deveria ter sido uma escolha agora se tornava um abismo. Algo estava errado. E enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor, um único pensamento atravessou sua mente. Você realmente pode confiar em quem está ao seu lado? Então escureceu. O turbilhão de emoções e gritos sumiram, e tudo o que restava eram os ecos do que uma vez foi sua vida. E no último momento, enquanto tudo se desmoronava, a única coisa que ele pôde pensar foi na pergunta que ainda pairava sem resposta. A verdade custa tudo, mas será que vale a pena lutá-la? O caos que se instaurou no hotel era como uma tempestade furiosa. Chamas dançavam na escuridão, e a fumaça engoliu tudo, transformando a noite em um pesadelo. Otávio olhou para Fernanda, então para Lúcia, já sem saber em quem confiar. A luz do dispositivo que ela segurava piscava rapidamente, quase como um aviso desesperado para que fizessem alguma coisa. Fernanda! Otávio gritou, correndo até ela. Você precisa me dizer como parar isso. O desespero queimava como um fogo nas palavras dela. Eu não sei, Otávio. O sistema está corrompido. Se eu desligar, poderá explodir tudo. Ela parecia dividida entre salvar a todos ou proteger o que havia descoberto. Foi quando uma voz ressoou. Era Rebeca, com sua presença forte, atravessando a confusão. Otávio, não se preocupe com isso agora. Precisamos escapar. Mas Rafael, ainda cercado pela fumaça, ergueu a mão em um gesto dramático. Vocês acham que podem fugir da verdade? As escolhas já foram feitas. O tom dele estava carregado de desprezo e a bravura de Otávio se esvaía. Antes que Otávio pudesse reagir, ele viu Alides na multidão, com um olhar que misturava raiva e medo. Você não entende. Este jogo não vai terminar bem para ninguém, gritou ele, enquanto tentava se afastar do local em chamas. O calor aumentava e as sirenes da polícia ecoavam ao fundo, a cidade em alerta total. Precisamos nos mover. Lorena puxou Otávio pela mão, enquanto a mãe e irmã tentavam atravessar aquele mar de caos. Para onde? Ele estava confuso. O que fazer? Jogar-se de cabeça em algo que podia ser letal era um desafio que pesava em seu coração. Era hora de decidir entre a verdade e a segurança, entre a família e a mentira. Ele olhou para Clara, que estava ali, ao seu lado, decidida. Vamos, Otávio! Não podemos esperar mais. No instante em que girou para olhar novamente para Fernanda, uma explosão o surpreendeu. O dispositivo que ela segurava foi lançado para longe, quebrando-se em pedaços e enviando fragmentos de metal e vidro por todo lado. O estrondo atraiu a atenção e, em um segundo decisivo, todos ficaram paralisados, temendo o próximo movimento. Agora! Gritou Fernanda e, num ato de coragem, se jogou na direção do dispositivo, mostrando que estava mais disposta a lutar pela verdade do que qualquer um ali. O tempo congelou quando ela o pressionou de volta, e Otávio cruzou o olhar com sua mãe, que o incentivava numa mistura de medo e esperança. Então, com um último grito, eles correram em direção à saída do hotel em chamas, cada um lutando contra a dor daquele momento. Nas sombras, Rafael aplaudiu em ironia. Ele não esperava que sua própria traição causasse tanto impacto,
Mas a verdade não podia ser eliminada tão facilmente. Quando foram finalmente para o ar livre, Otávio viu as luzes noturnas da cidade refletindo nas chamas e sirenes em alarde. A brisa fresca da madrugada era uma descarga de alívio. Mas a pergunta sempre persistia: a verdade tinha um preço? Ele tomou um instante para olhar para Fernanda, que agora estava um pouco mais longe, envolvida pela fumaça. Você conseguiu, você salvou a todos nós, disse ele. E agora, Otávio, precisamos falar sobre o que vem a seguir. O coração de Otávio disparou. Ele sabia que era só o começo. A história que estavam escrevendo estava longe de ser concluída. O fôlego puxado em uníssono, ele começou a compreender que o que mais importava era que, mesmo em meio ao caos, a unidade poderia superá-los. A noite ainda tinha segredos e mentiras a revelar. Se você não quer perder os próximos capítulos dessa história imperdível, se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte desta comunidade que não para de crescer.